Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio. Esse é o 15º episódio do nosso podcast aqui, ó, Crescer Acelerado, com esse ser aqui que vos fala, Ed Moraes. É um prazer inenarrável ter vocês todos aqui. Como eu prometo pra você todas as semanas, eu sempre trago pessoas fora de série, fora da curva, para nos darem aula sobre as suas especialidades. E hoje, senhoras e senhores, não é diferente. Mas antes de eu apresentar o meu convidado aqui, não esqueça, por favor, de se inscrever aí no canal. A gente tá lá no Spotify, em todas as redes, para você ouvir por lá também. Se inscreve, ativa o sininho lá, manda esse episódio para as pessoas, para poder divulgar, para que a palavra chegue para muito mais gente. E você vai também seguir o nosso convidado aqui, tá na descrição do vídeo aqui, o Instagram dele, você vai seguir também. Sabe quem é que tá aqui comigo? Eu tenho a honra de receber, o cara veio de Curitiba para cá, só para gravar aqui com a gente, para poder trazer informações absurdamente relevantes para nós. Caio Leal. Caio Leal é o maior especialista, o maior consultor financeiro pessoa física desse país. Seja bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Ed. Tamo junto, é uma honra te receber aqui. Fico muito feliz, tenho uma estima muito grande pelo teu trabalho, pela tua pessoa. E assim que surgiu o convite, eu fiz o possível para adaptar a agenda e poder estar aqui com você. É uma honra, porra. O cara que roda 250 km só pra vir gravar, realmente mora no meu coração. Mora no meu coração. Caio, explica pra gente. Você é consultor financeiro pessoa física. O que faz a porra de um consultor pessoa física? Eu acho que você começou com a pergunta mais difícil para responder. Você é fera demais. Vamos pensar de maneira geral primeiro. O consultor financeiro ele pode ter vários focos. Pode ser um consultor focado em organizar o orçamento doméstico, né? Que é uma deficiência da maioria dos brasileiros, o que não é um demérito, mas é porque a gente não tem educação financeira nas escolas. Falar sobre dinheiro, falar sobre riqueza é um problema em alguns lugares, até mesmo envolvendo religião, cultura, né? Então, é normal que as pessoas acabem cometendo alguns deslizes porque não foram ensinadas a agir da maneira correta. Inclusive para quem começa a ganhar mais dinheiro. É muito comum, né? Quando as pessoas ainda têm ali um salário mais baixo, tem aquele crescimento tímido, tá tudo bem. Começa a melhorar a renda, dobra o salário, monta um negócio, começa a ganhar mais dinheiro e se perde completamente. Isso é muito comum. Temos consultores financeiros focados exclusivamente em planejamento sucessório, ou seja, como que um patriarca, uma matriarca, né? Pode preparar para que, no caso da sua ausência, do seu falecimento, os filhos, os herdeiros, passem a receber esse patrimônio da melhor forma possível. Consultores focados em investimento, montagem e otimização de carteiras. E eu sou um pouco metido porque eu faço de tudo um pouco. Por isso que você é o melhor, pô. Não diria melhor, mas eu com certeza sou muito esforçado e a gente tem conseguido bons resultados. Legal. Isso com certeza. Você falou aí, começou falando aí que nós brasileiros não temos, né, educação financeira e tal. E isso realmente é uma desgraça, né? Como que a gente muda isso daí, Caio? Bom, o que eu acho que é importante? Primeiro, ensinar desde jovem, né, desde criança, adolescente, o valor do dinheiro. Então, o dinheiro ele serve para ser gasto. Isso é uma verdade, né? O dinheiro tem que nos servir e não o contrário. Porém, se tudo que a gente ganha a gente gasta, nunca a conta vai fechar. Sim. Sempre vai estar faltando em algum lado. Sim. E somado a isso, o mercado ele traz muitas armadilhas. Então, veja, às vezes um jovem entra na faculdade ou começa com o primeiro trabalho, daqui a pouco ele começa a ter crédito. Até aquele momento ele não tinha nenhuma dívida, porque ele não tinha crédito. E de repente ele passa a ter. E coincide com o momento em que ele quer se recompensar porque ele começou a trabalhar. Ou porque ele está estudando muito. E um tênis caro, ou de repente é para comprar um carro, uma moto, né? Aqueles desejos naturais da juventude. E muitas vezes é aí que a gente começa nessa bola de neve que pode se tornar... Se você seguir o caminho adequado, pode se tornar algo muito positivo, mas que para a maioria das pessoas... Como população brasileira, ele é muito endividado, né? Então, é uma armadilha muito grande. Eu acho que tem que ser trabalhado na base. Certo. Eu vi uma pesquisa esses dias, ou alguém me falou, não lembro direito, que quase 75% das pessoas estão endividadas no Brasil. É real esse dado? Eu não tenho o número exato, não me recordo nisso. Mas eu sei que tem algumas capitais em que chega a quase 90%. Caraca! Porque
É muito comum que as pessoas, por exemplo, façam um financiamento num carro e considerem normal não conseguir pagar aquela parcela do mês. Certo. Não, eu fiz lá em 48 vezes e... Não, tô pagando certinho. Esse mês não deu. Mas mês que vem eu acerto. E Virou uma lida bola como de se fosse normal. neve. Aham. Venceu o cartão, não pagou o cartão, paga uma semana depois, paga 15 dias depois, ou paga uma parte depois, levanta o resto. E como se isso fizesse parte de uma rotina normal. Você vê que muitas vezes as pessoas nem se preocupam com isso, né? E é dívida, Certo. dívida. E para isso se transformar num problema Gigantesco, de anos, Vai é muito ferrar com a vida da pessoa, é muito às vezes. fácil, Aham. é muito fácil. A pessoa ganha R$ 1.000 por mês, ela vive com 1.000. Se ela passa a ganhar 2.000, ela passa a gastar os 2.000 e viver com 2.000. Se ela passa a ganhar 3, ela passa a viver com 3. Sim. Né? É uma questão de, como você falou, de se recompensar pelo esforço por ter mudado de patamar? Com certeza, com certeza. Só que o que acontece? Quais são os exemplos positivos que a gente tem de fazer um esforço? Por exemplo, quem ganha R$2.000, R$3.000, por exemplo. Falar assim, não, você tem que poupar 10%. Cara, primeiro que 10% de 2.000, de 3.000 não é nada. Né? Se a gente for pensar, R$200 por mês, R$300 por mês. Para você construir um patrimônio, para você perceber esse rendimento fazendo diferença na tua vida, você não vai sentir. Você não vai. Então, é muito sacrifício para quem tem muito pouco. Só que, por outro lado, as pessoas sempre falam assim, né? Quando eu falo sempre, a maioria, né? Quando eu ganhar mais, eu começo a poupar. Então, dá para entender por que ela não poupa antes. Só que ela acaba adquirindo um hábito. E ela viveu com 2.000 por mês, dava certo, gastando 2. Passou a ganhar 3, gastava 3 e estava dando certo. Chegou em 5, é a mesma coisa. O carro melhora, as viagens melhoram, o restaurante melhora. E a gente sabe que paladar não regride, né? Você começa com vinho de 20, R$30, daqui a pouco você está no de 60, daqui a pouco você está no de 120. E vai mudando os círculos de pessoas. Exatamente. Que vão te levando para esse caminho. Exatamente. Então, é muito fácil cair na armadilha do consumo, na armadilha do conforto. E você passar a entender em que momento que faz sentido você poupar, realmente é muito sensível, é muito difícil. Sim. Eu lembro de um meme de um cara que tava lá, falava mais ou menos assim, ganho R$5.000 por mês, tenho 10.000 de limite, portanto meu salário é 15 mil. E depois eu resolvo o que eu faço da vida. Isso é o normal do brasileiro, né? E, como eu falei, o mercado, não só o mercado financeiro, mas, por exemplo, essas lojas de varejo, né? Elas criando o crediário, incentivando a pessoa a fazer o cartão da loja com limite pré-aprovado. Então, o que acontece? A loja não está preocupada com o score, com a possibilidade daquele cliente, porque ela sabe que, na média, 30% não vai pagar, mas vai dar um jeito de pagar depois, vai pagar juros, 20% vai ficar devendo, e isso vai acabar sendo compensado com outra receita, mas é o estímulo. Sim. Tá aqui e vai aumentando. Tá muito fácil ter crédito nesse sentido para fazer as pessoas... O pouco crédito tá fácil. Aquele crédito de varejo, aquele crédito para comprar roupa, para comprar celular, para comprar coisas pequenas, ele é muito grande. Porque entra nessa estatística que eu te falei, né? Já é o contrário, por exemplo, do crédito para veículos, do crédito para imóveis, que esse ano, pelo menos, né, de um ano passado para cá, o mercado ficou muito mais restrito. Antes da gente entrar nessa questão do mercado, que ficou um pouco mais complicado de um tempo para cá, qual é o perfil de cliente que você atende hoje, em termos de ganhos? Qual é o perfil básico? Primeiro, falando em profissão, entre 80% e 90% empresários. Eu tinha até uma predominância maior, agora começaram a aparecer mais dentistas, médicos, mas quase, assim, uma grande maioria ainda são de empresários. E que é um público que eu conecto muito bem, porque eu também sou empresário, né? Eu sou consultor, mas além da minha consultoria, eu trabalho, eu tenho outros negócios rodando. Então, é algo que naturalmente eu gosto muito. E foi dessa forma que a gente se conectou, né? Na verdade. E em termos de renda, eu tenho desde daquele profissional liberal ou daquele empresário que está começando hoje a subir os ganhos, está ganhando 10, 15, 20 mil por mês. Eu tenho até um empresário que, ao longo do ano, investe 2 milhões. Uau! Numa distribuição de lucro da empresa, alguma coisa nesse sentido. Então, às vezes, passa alguns meses sem investir e, de repente, Caio, acabou de liberar 1 milhão aqui
na distribuição da empresa, né? O que eu faço com esse dinheiro? E parece simples, todo mundo fala, não, com dinheiro eu resolvo as coisas. Agora, quando você tem que tomar a decisão para 1 milhão, para 500 mil, enfim, para qualquer dinheiro, é muito complexo. É muito complexo, porque você está lidando com a expectativa da pessoa, então você não pode ser restritivo demais, né? Você também não pode simplesmente... É que eu sou um consultor um pouco diferente, eu acabo atuando com a mentoria junto, né? Eu acabo controlando um pouco o cliente. Então, você não pode ser flexível demais, senão aquele dinheiro vai acabar sumindo. O meu compromisso é com a construção de patrimônio do cliente. Mas respondendo a tua pergunta é essa. Desde o cliente ali que está ganhando de 10 a 15 mil, vamos falar em capacidade de poupança. A partir de 3, 5 mil, esse é o que começa, até uma capacidade de poupança 20, 50, 100 mil por mês, na média. Certo. Cara, a pessoa vem para você lá com 3, 4, 5 mil reais e tal. As pessoas já vêm com uma ideia pré-concebida do que fazer com aquele dinheiro ou elas largam 100% na tua mão? Como é que é esse processo? Metade dos clientes largam e não querem nem se incomodar. Às vezes eu vou explicar o porquê do racional. E não, Caio, só me fala qual botão que eu aperto, só me fala para onde que vai. Eu, por exemplo, eu não pego diretamente o dinheiro do cliente, né? Sempre fico em instituições, em bancos, corretoras. Eu não recebo o dinheiro do cliente, eu direciono, né? Tem cliente que quer me passar a senha do banco, quer me passar a senha da corretora para eu operacionalizar para eles, né? Daí eu explico que... Isso é um nível de confiança absurdo, sim, né? Sim. Temos clientes desse perfil. Agora, temos o cliente que quer saber os mínimos detalhes, quer entender toda a operação por trás. Tem o cliente que já chega com toda a ideia, a construção, né, desse investimento, dessas estratégias, já chega praticamente tudo pronto. E aí eu preciso adequar, ver se o que ele está me trazendo faz sentido. Normalmente é o que o cliente viu no Reels do Instagram, aquelas dicasinhas rápidas. Mundo das mil maravilhas que não funciona, né? Ou às vezes traz alguma estratégia boa, mas que não se adequa ao momento, ou não se adequa ao capital dele no momento. E aí é tudo uma questão de a gente conseguir lidar, né? Não é dizer não, mas vamos nos preparar para isso. Certo. Vamos começar com uma determinada estratégia até estar apto para fazer isso que você está me pedindo. Certo. Tem cliente que chega... Eu tenho a sensação, não sei se isso é real, que as pessoas acham que fazer algum tipo de investimento vai deixá-las ricas. É isso mesmo? Esse é o maior desafio, porque existe até uma expressão, né, do seu discurso, da sua venda ser sexy. Certo. E o meu discurso não é nem um pouco sexy, porque eu falo de construção e preservação de riquezas. Mundo real. Mundo real. Só que o meu cliente tem noção disso. Então, o cliente que passa a ser um cliente Braveheart, ele sabe que ele vai enriquecer com o trabalho. O que nós vamos fazer é pegar o que sobra desse trabalho, né? Sempre mantendo um bom padrão de vida. Eu não quero que o meu cliente abra mão de prazeres, abra mão de curtir a vida, não faz sentido, né? Então, ele conseguindo manter um bom padrão de vida, a gente destina uma parte das sobras financeiras para os investimentos, e aí nós começamos a construção desse patrimônio. É muito comum hoje, assim, o que mais está em alta em termos de investimento é a renda passiva. Certo. Eu quero ver de renda passiva, eu quero ativos que gerem renda. E é a maior armadilha, porque os ativos que geram renda são os ativos que menos geram crescimento para longo prazo. Certo. E o racional é muito simples. Se você tem, por exemplo, um dinheiro no banco, vamos supor no CDB ou numa conta corrente, mas o CDB, para servir de um bom exemplo. Você colocou 100 mil, no outro mês você tem 101. Se você for lá e sacar R$1.000, você voltou a ter... 100 mil. Sacou R$1.000, voltou a ter 100 e tá tudo certo. É exatamente a mesma coisa quando a pessoa investe num fundo de investimento imobiliário, por exemplo, colocou lá 100 mil, vamos supor que rendesse a mesma coisa, né? Rendeu 1.000, caiu na conta dele. Como a pessoa já está destinada a ter esse investimento focado em renda, é muito fácil que ela pegue esse dinheiro, mesmo que ela não precise, e torne aquilo parte do seu salário, parte do seu ganho, e gaste. Ou seja, ela não está permitindo que o capital principal dela avance. E aí, lógico, também entram as questões técnicas de que normalmente os investimentos que são pagadores de renda, eles não são focados em crescimento. Então... Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Mas a pessoa que tem disciplina, nessa tua história de fundos imobiliários, por exemplo,
tem 100 mil lá, caiu R$ 1.000 na conta e ela reinveste Perfeito. isso no próprio fundo imobiliário. Perfeito. Isso é uma estratégia que é válida ou não? Ela é uma estratégia válida e o que eu costumo comentar, qualquer investimento, você consegue crescer seu patrimônio. Alguns vão ser melhores em determinado momento, ou, por exemplo, se você precisa de um capital que renda mais no curto prazo, ou se você não está preocupado com o curto prazo, você quer um rendimento que vá otimizar teu patrimônio para 5 anos, 10 anos. Então, cada momento e cada necessidade ele vai ter um tipo de ativo melhor. Mas você consegue ganhar dinheiro com ações, você consegue ganhar dinheiro com fundos imobiliários, com investimento no exterior, com imóveis. Existem várias alternativas. Agora, por exemplo, especificamente falando de fundos imobiliários, que é um assunto muito em alta, né, por ser um pagador de renda. Ele não é um bom ativo no sentido de construção de patrimônio. Certo. Porque ele tem o risco da renda variável, né? Então ele tem volatilidade, você pode perder valor no teu capital principal ali investido e não necessariamente você vai ter controle sobre os rendimentos. E aí entra também... eu acho que a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso, mas eu particularmente eu tenho um pé atrás muito grande com o Brasil. Gosto... Pode falar? Sabe qual é a minha frase que eu falo sempre? O Brasil não corre o menor risco de dar certo. E no Brasil até o passado incerto, Sim. né? E o que acontece? Nós temos players muito grandes no mercado. Para que, de repente, um fundo imobiliário passe a ter um problema com um dos inquilinos, passe a não receber determinados dividendos, passe a não distribuir, a hora que essa informação chegar no investidor final, no investidor pequeno... Vai despencar o... Quem tinha poder, quem tinha contato já liquidou isso antes. Por mais que exista investigação da CVM, mas não adianta querer imaginar um mundo perfeito e perder dinheiro com isso. Sim. Na prática, existe muito problema, existe muito risco. Sim. Tá? Tanto que eu, particularmente, hoje eu não sou fã do mercado de ações nem de fundos imobiliários no Brasil, mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu considero ações menos perigosas do que FIIs. Ações pagadoras de dividendos ou não necessariamente? As ações pagadoras de dividendos no Brasil, elas tendem a performar melhor. O que não é um padrão, tá? Isso é uma coisa muito específica do Brasil. Sim. Assim como a renda fixa rende mais do que o mercado de ações no Brasil. Sim. O que não é padrão para outros países, né? Está muito relacionado ao risco. Certo. Ao risco implícito que existe no Brasil. Né? Então, para você trazer esse conceito e essa clareza para quem está começando a investir, para quem entra no YouTube e vê 50 vídeos sobre como você vai ficar milionário colocando R$200 por mês na bolsa. É difícil, Sim. é difícil. Então, daquilo que eu falei do discurso sexy, né? Sim. É ao contrário, a gente tem que jogar um balde de água fria no cliente para ele entender o que não funciona e a partir disso a disciplina que a gente precisa ter para avançar e realmente construir patrimônio. Porque senão vai ser um poço de decepções, né? Porque o negócio não vai acontecer. Né? E o que acontece? Como o mercado é cíclico, muitas pessoas entram quando o mercado está na baixa. Não porque elas acertaram o momento, simplesmente porque coincidiu delas entrarem naquele momento. Então passam lá 4 meses, 6 meses. Nossa, eu ganhei 20% aqui comprando tal e tal ação. Tanto que Magazine Luiza estourou. Sim. Aquilo lá nunca foi bom. Claro, o Caio tá falando isso agora que caiu é fácil falar. Não, mas não é nesse sentido. Eu tenho minhas críticas aí com vários negócios, mas o meu foco não é criticar o mercado. Mas é assim, no Brasil você consegue ganhar muito mais dinheiro se você acertar o momento de entrar, o que pode ser por sorte ou por inteligência. Mas é muito mais fácil acertar pelo momento, pelo timing de mercado, do que por escolher boas ações e estudar boas empresas e acabar adquirindo elas. Se você adquirir elas no topo, você acaba perdendo. Só se você pensar muito no longo prazo, né? Comprar no topo e tal, e de repente... Mas também é um negócio muito complexo. Né? E aí a gente começa a comparar. Se fala de longo prazo. Ações, teoricamente, deveriam compensar mais do que renda fixa no longo prazo. No Brasil, isso não é verdade. Eu li, eu não entendo lufas do mercado financeiro nesse sentido, né? Mas eu li em algum lugar, tempos atrás, de que quando você olha o histórico da Bolsa Brasileira, falando especificamente da Bolsa, você olha o histórico da Bolsa Brasileira e você investe em média acima de 17 anos, você ganha dinheiro, você vai ganhar dinheiro
se você pensar muito no longo prazo, acima de 17 anos, um monte de estudos que foram feitos nesse sentido. Isso é real ou tô falando uma puta de uma bobagem? No Brasil, não. No Brasil, não é verdade. Você pode até ganhar, mas você dificilmente vai bater a inflação. Né? Claro, se pegar aquele momento específico de 17 anos, lá, se você acertar bem ele dentro do calendário, 5 anos, 10 anos, tem alguns momentos que sim. Certo. Na média, a Bolsa Brasileira não é historicamente bem sucedida. Muitos desses dados, eles vêm da Bolsa Americana. Aí sim... Na Bolsa Americana faz sentido. A Bolsa Americana faz sentido porque aí você puxa mais de um século de dados e aí sim bate. Tá. Beleza, eu começo a fazer um trabalho contigo lá, boto os meus 3 continhos lá pra você e tal. Perfeito. Você vai entender o meu perfil primeiro pra saber o meu perfil, o que eu espero daquilo, o tempo que eu vou estar investindo e tal. Como é que funciona montar essa engenharia financeira para construir patrimônio? Boa pergunta. Primeiro falar como que o mercado normalmente separa os investidores, né? Certo. Ou pela renda. Então, se você ganha até 10 mil, você investe de tal jeito. Se você ganha até 20 mil, investe de outro jeito. Ganha até 30 mil de outro jeito. Outra forma que o mercado separa as pessoas é em conservador, intermediário, ou era agressivo, agora fala um arrojado. Por que arrojado? Porque arrojado, pô, quem é que não quer dizer que é arrojado? Pô, eu sou empresário, eu ganho dinheiro e tal. E, cara, eu sou arrojado nos investimentos. Né? Agressivo é uma coisa meio... Agressivo é meio loucão, mas, pô, arrojado eu sou bom, né? Eu sou bom. E aí eu comento pros clientes, você não sabe o que você é. Eu sou arrojado. Você não sabe o que significa ser arrojado. A não ser que você tenha décadas de mercado. Certo. Né? E você é arrojado até você ver teu patrimônio cair 40%, 50%, e eu falo porque já aconteceu comigo. Então, aí o cara vai entrar em desespero. E aí você vai descobrir se você tem sangue frio ou não. Sim. Eu atendo muitos clientes que falam assim, cara, nem me fale de ação, porque eu já perdi 15%. Eu comecei a investir... Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Cara, eu comecei a investir em junho de 2007. Certo. Auge antes da crise subprime. Nossa. Foi assim, questão de 3 meses eu perdi quase 50%. Uau. Eu tinha 18 anos. Não existia YouTube, não existia a literatura da forma que existe hoje. E pra entender o que estava acontecendo, como é que eu tinha errado, porque, pô, eu comprei Petrobras e Vale, todo mundo fazia isso, ganhava dinheiro. Por que eu não tava ganhando, né? E foi ali que eu comecei a calejar e entender os mecanismos do mercado, né? E a única certeza que existe do mercado é que você não sabe o que vai acontecer. Perfeito. Isso é um fato. Isso é um fato. Então você começou a me entender como o seu cliente. Como é que é o processo? Primeira coisa, eu vou entender como que você faz para ganhar dinheiro, que é o mais importante de tudo. É como que você ganha dinheiro. Certo. Que tipo de trabalho, qual que é teu público. Para saber se vai ter uma recorrência sempre de investimento ou não. Exatamente. Para saber qual que é a perenidade, né? A previsibilidade do teu negócio. No caso de empresários, eu passo a entender qual que é a segurança da tua própria empresa em termos de acordo de sócios, perfil de gerência, perfil de gestão. Mesmo que eu não trabalhe para PJ especificamente, eu trabalho muito com empresários. Então, eu acabo entrando nesses pontos. Muitas vezes acabo entregando um over-delivery para o cliente em parte de gestão, em parte comercial, que eu gosto muito também. Passado isso, eu começo a entender se o cliente, por exemplo... se ele tem um compromisso não só de ter filhos, por exemplo, mas se ele precisa ajudar os pais, ajudar irmãos, tios, às vezes né? Eu falo normalmente o homem porque 80% dos meus clientes são homens. Então entender se de repente a família da esposa precisa de auxílio, qual que é a responsabilidade que ele tem além da própria casa, certo. Além do próprio lar, da própria família. Feito isso, a gente consegue entender. Às vezes o cliente chega para mim e fala, cara, eu consigo investir 5 mil por mês. Aí eu faço um retrocesso ali, um histórico e vejo, e por que de um ano para cá você não juntou 60 mil? Se você consegue investir 5 mil por mês. Por que você tem 8 mil na conta? E aí, mas é que aconteceu isso. Mas é que eu troquei de carro. Mas é que eu fui para fora. É que não sei o quê. E aí se começa a entender que às vezes a pessoa acha que consegue guardar 5 e não guarda. Não vai guardar. E aí, será que é questão de disciplina? Será que é questão de organização? Ou não vai fazer sentido para essa pessoa mudar esses parâmetros? Não conseguiu mudar, a gente tem que focar primeiro na renda dela. Certo. Como que nós podemos fazer para melhorar a renda?
Isso é um trabalho bastante complexo, bastante individual. Mas a partir do momento que a gente tem uma definição do quanto ela consegue poupar, aí entender o que ela já acumulou de patrimônio. Tem pessoas que estão investindo hoje 10 mil por mês. Eu falo 10 mil porque é uma média muito presente dos meus clientes, tá? Certo. 10, 15, 20 mil é o principal, assim. O ticket médio. Ticket médio de investimentos Certo. mês. Tem 100, mais de 100 mil por mês, não é o padrão, são alguns casos, e dificilmente abaixo disso também. Agora, se a pessoa pode investir 10 mil por mês e já tem 500 mil, 1 milhão, ou às vezes 2 milhões de patrimônio, é uma coisa. Agora, se ela tem 5 mil, 10 mil e começou a juntar dinheiro agora, é um trabalho completamente diferente. Então, a gente tem que estruturar essa base financeira dela com ativos que tenham o máximo de previsibilidade, o máximo de garantia, o máximo de liquidez, né? Então, o empresário, principalmente, ele precisa ter muito dinheiro disponível. Nem sempre ele vai conseguir crédito com o banco. Às vezes ele vai precisar colocar capital na empresa porque o fluxo da empresa desregulou naquele mês em específico, porque deu problema com o pagamento de um cliente, ou porque uma máquina estragou, ou porque precisou reformar um equipamento. Então, o empresário ele precisa ter liquidez, né? Ou surge um novo negócio, enfim. Passado essa fase de construção de liquidez, algumas pessoas chamam de reserva de emergência. Na verdade, a maior parte do mercado chama de reserva de emergência. Sim. Eu entendo o conceito, falo isso para os clientes também, mas eu não gosto de chamar de reserva de emergência. Reserva de liquidez. Ela pode servir para uma emergência, ela pode servir para uma boa oportunidade, para uma barganha de um carro, de um imóvel. Ela pode servir para você, de última hora, socorrer alguém ou fazer uma viagem que vai te permitir ganhar dinheiro, né? Então, ela traz tranquilidade. Ela traz o que eu chamo de dignidade social. Dignidade social não é você ter teto e pão e água. Muitas vezes a dignidade social para um determinado empresário, para um determinado cliente, é poder pagar R$500, R$800, R$1.000 uma garrafa de vinho. Por quê? Porque ele está na mesa que ele tem que fazer isso sorrindo. Sim. Não pode ser aquele sorriso que escorre aqui, ó. Né? Poxa, esse é por minha conta. O cara fica assim, né, o resto da noite pensando... E torcendo pro outro dizer assim, não, vamos rachar a conta. O que eu tô fazendo nesse lugar? Não. Cara, você se meteu no jogo, então vai jogar. Desce aqui e fica feliz Sim. de estar proporcionando isso para as pessoas. Então, por isso que eu falo, é tudo bastante delicado, Sim. não tem fórmula pronta. A gente tem um método, né? Eu desenvolvi um método que se chama Tríade dos Ciclos Financeiros. Certo. Então, nós focamos na primeira etapa, né? O ciclo de construção é muito focado em liquidez. E aí as pessoas confundem, mas se é investimento focado em liquidez, é xoxo, é sem graça. E muitas vezes é aqui que a gente consegue os melhores rendimentos, porque se a pessoa não cuidar com o que ela está fazendo em investimentos de risco, ela só perde. É muito fácil perder dinheiro com investimento de risco. Sim. Então, aqui a gente tem toda uma garantia. Passado isso, nós temos a fase de preservação. Para alguns clientes, esse primeiro ciclo, né, que é a construção, ele pode ser 50 mil, 100 mil, para outros vai ser 200, 300, 500 mil. Depende do que a pessoa ganha e do que ela quer conquistar. Certo. Passamos para a fase de preservação. Então, essa metodologia ela vai buscar quais são os melhores investimentos para que esse cliente, daqui 10 anos, esteja muito melhor do que hoje. Mesmo que ele não faça mais nada, mesmo que a renda dele não aumente. Como que ele vai poder estar muito melhor? E aí, você troca a liquidez por rentabilidade. Certo. Ainda muito focado em garantias. Certo. Só que você troca a liquidez por rentabilidade. Concluiu a primeira etapa, que é construção. Concluiu a segunda etapa, que é a preservação, nós vamos para a multiplicação. Ou seja, fizemos a lição de casa, aí nós podemos ir para ativos que tenham mais risco ou que tenham mais estratégias de alavancagem, acabar trabalhando com capital de terceiros. Aí existem várias possibilidades e a gente encaixa isso na vida do cliente. Tá. Eu sei que é uma coisa individualizada, né? Personalizada para cada uma das pessoas. Mas qual é o tempo médio desse ciclo aí que você acabou de falar? Para construir Pra eles construir, manter e aí depois multiplicar. Tem clientes que levam 1 ano e não conseguem concluir a fase de preservação, permanecem na construção. Tem clientes que no primeiro mês a gente já cuida da fase de construção, no segundo mês preservação, no terceiro mês a gente já começa a falar de multiplicação. Depende muito do patrimônio que ele já tem Certo. e dos custos de vida, né? Certo. Eu tenho clientes hoje que isso é curioso, né? Que a gente sabe que é muito fora da realidade.
do brasileiro médio. Eu tenho clientes aí ganhando entre 50 e 100 mil reais por mês, mas que vivem com 4 mil. Caraca! Não é um ou outro, tá? São vários, são vários. Então, existe é muito rápido construir um bom planejamento para Num caso como esse, rapidão, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que controlar a pessoa, porque quando você junta 10, 20, 50 mil, é uma história. Quando você começa a ver dentro da tua conta, né, dentro dos teus investimentos, 300, 400, 500, aí você atravessa a rua e vê um Porsche. Você vê aquela BMW. Tinindo, brilhando. Dizendo, oi, vem cá. Mexe. Aí você pensa, pô, eu sou jovem. Trabalho tanto. Tô ganhando bem. Eu consigo pagar. Não vai dar errado nada. Eu consigo pagar. E consegue pagar, né? Mas o quanto que isso compromete teu planejamento? Agora, você quer mesmo comprar? Legal. Vamos planejar para que ela saia da maneira mais barata possível, afetando o mínimo possível o teu fluxo de caixa e que isso se transforme num patrimônio e não num custo. Certo. Claro, sempre vai existir um custozinho, não existe milagre, Sim. né? Mas qual que é a forma, digamos, menos doída para o teu patrimônio? Tudo isso você orienta o teu cliente, todos os teus clientes nesse sentido. Sim. E o cara, tipo assim, quando aquela BMzinha dá aquela piscada pro cara, ele vem te falar, olha, ou ele compra e depois assim, cara, fiz uma cagada aqui, comprei a porra de um carro. Você, como um mentor, você sabe que não são 100% dos teus clientes que são engajados com o que você passa. Sim. Você orienta, vai ter lá aqueles 20, 30% que são super engajados, vai ter 60% que possuem um modelo padrão ali, e a diferença, 20% mais ou menos, que você sabe que eles te contrataram, mas eles querem fazer tudo do jeito deles. Isso é padrão. Isso é padrão. Então, digamos, esses 20% que querem fazer do jeito deles, normalmente eles já chegam com a informação. Sim. Ó, comprei tal carro, comprei tal imóvel. E quando a gente vai analisar como foi feito, foi cometido muito erro. Não pela compra, mas pela forma que a compra foi feita, da onde que saiu o dinheiro, qual investimento que foi sacado, né? Qual estratégia foi utilizada. Muitas vezes as pessoas, não, comprei à vista para não pagar juros. Mas, cara, de repente dá pra fazer uma estratégia aqui que você ia pagar um jurinho, mas o teu fluxo de caixa não ia estar comprometido, você ia conseguir investir muito mais. Enquanto você paga esse carro, você sai de 200 para 300 mil, de 300 para 500 mil de patrimônio. Então... Bota a empresa em risco, às vezes. Sim, Fluxo de caixa da empresa e caixa pessoa física. Ainda mais empresa que não tem sócio, né? Sim. Quando é sócio único, é a mesma coisa, né? Sim. E é difícil lutar contra isso. Às vezes você não tem nem que lutar, às vezes você só tem que entender como que o cliente enxerga e adaptar a estratégia de forma que o cliente aceite aquilo dentro da vida dele. Né? Você não vai brigar. O cara tem lá, às vezes, 15 anos, 20 anos de negócio, tudo deu certo, você não vai dizer para ele que ele está fazendo errado, né? Sim. Como é que a gente vai otimizar o que você está fazendo? A ideia é essa. Perfeito. A ideia é essa. O Brasil é um país pobre, né? Nós somos um país absurdamente pobre, né? Tava lendo país rico, população pobre. Como população, nós somos pobres. Mas mesmo o país como um todo, né? Se você pegar o PIB brasileiro, né? É ridículo, né? O nosso índice de produtividade é muito baixo e tal. Quando você divide o PIB pelo número de pessoas, o per capita é baixo. Per capita é baixo. E aí, quando você pega pela questão de renda das pessoas, 60% das pessoas ganham menos de R$2.000 por mês. É uma loucura, né? É um negócio insano. 80 e não sei quantos por cento ganha abaixo de R$3.500 por mês. Para você estar entre os 10% mais ricos, basta você ganhar acima de 6, 7 mil reais. Alguns estudos falam 6, alguns estudos falam 10, 15. Mas mesmo que seja 10 mil, né? Se pensar que nem 10% da população ganha isso. E... Desculpa, eu acabei cortando a tua pergunta, né? Eu continuei aqui, mas eu não deixei isso concluir. Óbvio, nós somos um país gigante que tem 200 e não sei quantos milhões de habitantes e tal, mas para estar no 1% lá das maiores rendas é 29 mil reais, se eu não estou enganado. Porque é um negócio ridículo, se você for pensar, né? 1% da população economicamente ativa. Então, é um contingente muito pequeno de pessoas que conseguem fazer isso de maneira... porque a maioria ganha pouco. O público que seria o meu cliente é menos de 1% da população. E
isso por si só torna o trabalho difícil, né? E a gente entra naquela competição da sedução do mercado, que vem ou pela promessa de ganho fácil. A partir do momento que o cliente entrou, se não deu ganho, poxa, desculpa, o mercado virou, nós não estávamos prevendo a guerra de Israel. Desculpa, mas é a movimentação política dos Estados Unidos. Mas é a declaração da China. Sempre tem alguma coisa depois que fica fácil de aliviar a barra, sim, né? Sim. Sempre vai ter. Ou às vezes assim, poxa, minha carteira não rendeu tão bem, mas eu recebi um convite lá para ir num jogo junto com a empresa X, né? Eu recebi um presente bonito e tal. Então, essas coisas acabam... É aquele jogo do luxo, né? O jogo de fazer você se sentir pertencendo a algo maior, algo mais nobre. Né? Exatamente, exatamente. Eu sou muito pragmático, sou muito, muito cético com relação a isso. E o perfil do meu cliente também, desse cliente mais engajado também. Ele não quer tapinha nas costas, ele não quer ser exposto, não é o cara que gosta de ser marcado. Low profile, é o cara que gosta de trabalhar. Não tenho clientes que buscam dinheiro para deixar de trabalhar, nenhum. Já tive um cliente que contratou, passou ali 2, 3 meses, a gente rescindiu por quê? Queria renda fácil, queria investir para poder trabalhar menos. Esse cliente não fica porque não é sustentável. Não é sustentável, né? Então, uma coisa que é muito legal, né? Quando eu estou fazendo entrevista com os clientes e eu pergunto, né? Com que idade você pretende parar de trabalhar? Mas é praticamente unânime, assim. Eu não quero parar de trabalhar. A hora que eu parar de trabalhar, eu acho que eu vou morrer. Eu quero reduzir o ritmo. E aí sim, aí a maioria quer reduzir o ritmo, né? Então, trabalhar forte até os 50, trabalhar forte até os 60... E depois poder reduzir o ritmo, trabalhar pelo prazer, né? Tem pessoas que não entendem que dá para ter prazer trabalhando, mas, pô, se você faz o que você gosta, cara... Mas é que as pessoas olham o trabalho como sendo algo ruim, né? Óbvio. Tem profissões que realmente são complicadas, difíceis. Se a gente pensar no contexto, para a maioria é ruim. Porque né, as pessoas não estão trabalhando com o que elas gostam. Não estão trabalhando com o que elas gostam e o resultado financeiro daquele trabalho... Não compensa. Não compensa, é muito pequeno, né? Então, acaba ficando numa roda de ratos, digamos assim, total, né? Total. Que você não tem muito como sair daquilo ali. É muito difícil você quebrar esse ciclo, né? E mudar de patamar e tal. Mas também é uma questão assim, que quando você... eu sempre falo desde pequena para minha filha, eu falava assim, cara, provavelmente você não vai trabalhar necessariamente com o que você gosta. Se você passar a trabalhar com o que você gosta e for um negócio de sonho, daqui a pouco você estará odiando o que você faz. Exatamente. Porque a questão não é essa. A questão é você entender que o trabalho faz parte do seu processo de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, e que o trabalho vai dignificar você, de que o trabalho vai te dar possibilidades. E quando você olha desta forma, você aprende a gostar do que você faz. E aí... passe de mágica, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Por quê? Porque você está olhando para a vida, para as pessoas, para o trabalho de uma maneira diferente. Exatamente. E aí acho que é aí que as pessoas se perdem, porque elas não olham nesse sentido, né? E se você gosta, você trabalha uma horinha a mais, você não se importa de trabalhar no feriado, você não se importa de trabalhar no final de semana, né? E aí você começa a empreender na tua própria área, você começa a ser elogiado, começa a ser reconhecido. E não tem nada melhor do que isso, né? Você fazer algo com propósito e ser reconhecido. Aí é a virada de chave e, coincidentemente, isso dá uma sorte enorme e o dinheiro começa a entrar também, né? Exatamente. Agora, bom, você não gosta muito de fundos imobiliários, eu estou botando já, né? Você falou, né? Não gosta muito de fundos imobiliários. Não gosto muito, não. A questão das ações brasileiras também é um negócio meio complexo e tal, que... outros produtos você trabalha aqui no Brasil para construir esse patrimônio para o teu cliente? Só uma coisa que eu quero deixar claro eu tenho algumas empresas dentro da bolsa que eu gosto muito. Certo. Mas não quer dizer que investir nas ações dessas empresas necessariamente seja... Dá um spoiler ali que eu vou comprar ação amanhã, desse que você falar. Eu gosto muito de duas empresas da bolsa. Certo. Uma é a VEG. Certo. Né? Catarina da Pô, quem mora aqui próximo não precisa nem explicar o porquê, sim, né? Sim. É simplesmente um espetáculo. E é uma empresa vista como uma empresa cara. É igual falar de imóvel em Camboriú. Há 10 anos atrás estava caro comprar imóvel em Camboriú. Eu não vou entrar, é bolha. Cara, 5 anos depois, né? Ou seja, 5 anos atrás estava muito mais caro
E hoje está muito E hoje está mais muito caro. mais caro. E daqui 5 anos, Continuará provavelmente vai estar muito mais caro. Sim. Outra empresa que eu gosto muito é a Droga Raia. Droga Raia. Droga olha Raia. só. Uhum. Porque ela está no mercado que ela dominou muito bem. Ela trouxe muita inteligência, muito data science, né, pro trabalho. Então, ela se comunica muito melhor com o cliente. Você deixou de ser uma pessoa que entra na farmácia para ser um cliente de uma farmácia, né? Através da Droga Raia. E nós temos uma população que está se tornando percentualmente, proporcionalmente, cada vez mais idosa, né? Então, a tendência a precisar de medicamentos é só aumentar. E não é uma regra, mas a gente sabe que saúde é o que a gente menos negligencia quando precisa de um remédio, por exemplo. É mais fácil deixar de sair comer ou de comprar uma roupa nova ou trocar de carro, é mais fácil segurar isso. Agora, remédio você não tem o que fazer. Agora, assim, Caio, tá me dizendo para comprar isso? Depende. Quer seguir a estratégia correta? Vai ter que esperar um momento. A gente tá no momento que a bolsa brasileira, ela tá fragilizada, ela tá barata. Tá barata. Só que ela não tá barata à toa, né? Então, é garantido que vai subir? Eu entrei muito forte na bolsa durante o impeachment da Dilma. Naquela época eu entrei muito forte, pouco antes do impeachment, né? Certo. E ali o patrimônio multiplicou muito rápido. Foi assim. Só que não precisava nem entrar em bolsa. Os títulos públicos estavam pagando muito também. Naquela época estavam pagando 17%, 18%, então era maravilhoso. Agora, ali a gente sabia que ia ter. A casa ia ser arrumada. Eu não estou nem entrando. O julgamento foi. Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito que o Brasil estava ruim e precisava melhorar. E melhorou rápido. Melhorou rápido. Né? Com o próprio Temer. A gente sentiu isso rapidamente. Agora a gente está num cenário que as indústrias estão sofrendo, o varejo está sofrendo. E não há luz no fim do túnel. Não há luz no fim do túnel, o crédito está cada vez mais escasso, a taxa de juros ainda está muito alta. Baixou já 2 reuniões seguidas pelo Selic. Continua altíssima. Tá, mas aí eu te pergunto o seguinte, beleza, você já não é muito fã da Bolsa Brasileira por causa dessas questões todas. A Bolsa está barata. Sim. É consenso entre todos os analistas. Mas para que eu vou investir na Bolsa se Selic está 13, tá lá com renda física e tal, com muito mais segurança? Exatamente. E se você tiver um mínimo de esforço aí de dedicar 5 minutinhos, entrar num site que faça comparativo de resultados, eu até posso indicar, tem um que é muito fácil de utilizar, que se chama Mais Retorno. E você começa a comparar ali de 2010 para cá, 2009, enfim, que é o mundo como o mundo é hoje. Um mundo muito mais tecnológico, um mundo muito mais dominado por grandes instituições, né? Um mundo mais polarizado. Não é aquele mundo de crescimento que igual a gente tinha na década de 90, década, né, dos anos 2000. Então, um mundo que se dividiu mais, que se tornou mais ligado à tecnologia. E você começa a comparar o desempenho da Bolsa Brasileira com renda fixa, e a renda fixa ganha fácil da Bolsa. Então, você não tem a volatilidade. A volatilidade por si só não é um problema, né? O que é a volatilidade? É aquele movimento que vai para cima e para baixo das ações ou de moedas, né? Então, na Bolsa tem muita volatilidade. Isso sozinho não seria um problema. Ele pode ser até um potencializador de resultados, desde que você tenha a estratégia correta. Só que o que interessa é o resultado final. É o quanto que a linha subiu no final. Perfeito. E aí você compara e a renda fixa não tem volatilidade, sobe mais. Então, né? Dorme tranquilo. Dorme mais tranquilo. E consórcio? Consórcio é tipo jabuticaba, né? Acho que só tem no Brasil, né? Só tem no Brasil. É um negócio meio maluco, né? Fruto de hiperinflação, fruto de crédito escasso, crédito caro, né? Tanto que eu estava desenvolvendo um projeto para levar para os Estados Unidos. Eu tenho abertura lá com algumas empresas, né? Empresas grandes já do setor financeiro. E aí eu comecei a comparar primeiro que é aquela coisa, né? A gente começa a sentir, pô, sou o gênio, né? Vou levar algo do Brasil para lá e ninguém pensou nisso até agora. Pô, né? Aí você começa a estudar a realidade do crédito lá, é absurdo. É absurdo. Se pagar mais de 4%, 5% ao ano, você tá pegando um crédito muito caro. Sim. E quando você não tem score nenhum, você paga tipo 5% ao ano. Aqui um crédito barato, por exemplo, de imóvel, que você vai alienar o bem, você vai começar pagando Selic, mais taxa, quando você vê, você está pagando 15%, 18% ao ano. É insano, né? É insano. Então,
consórcio vem disso. O consórcio lá não faz sentido, Não, né? não faz sentido nenhum. É melhor você jogar na loteria A taxa do que... de administração vai ser mais cara do que... Exatamente, exatamente. O que eu falo sobre consórcio? Ele não é para todo mundo. Eu não gosto da forma como o consórcio é vendido hoje, que é aquela ideia do saia do aluguel, conquiste sua casa própria. Sim. Quer dizer que não está certo? Não, vai acontecer. Se você seguir essa estratégia, vai dar certo, né? Imagina se todo mundo no Brasil, a partir dos 18 anos, ou ainda quando criança, os pais pagassem o consórcio. Você sabe que pelo menos uma casa está garantida, né? Então, nesse sentido, sim. Agora, o consórcio, na prática, ele é uma excelente ferramenta, ou seja, se torna um excelente investimento para quem tem capital. Certo. Então, o cliente que tem capacidade de pagamento mensal garantida, que pode destinar 2 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil para consórcio. Claro, vai depender do perfil de cada um, né? Mas que seja a partir de 2, 3 mil reais por mês. Que já tenha patrimônio, tenha liquidez, não esteja comprometendo o orçamento dele. Não vai precisar daquele dinheiro. Esse faz muito dinheiro. Faz muito dinheiro. Porque o consórcio ele tem um poder de alavancagem muito grande. Ele é fácil de ser utilizado. Você, como empresário, pode utilizar. Vai ser o crédito mais barato do mercado. Se você já tem um imóvel, tem um terreno, tem qualquer coisa que você possa usar para alienar, você levanta dinheiro rápido. Curiosamente, há poucas horas atrás, eu estava na casa de um amigo aqui de Camboriú. E ele comentou sobre o interesse dele comprar uma X6, uma BMW X6. Certo. Ela, seminova, está na casa dos acho que 500 mil, alguma coisa assim. É um carro muito caro. Sim. E ele estava olhando para pegar uma carta de veículo, e eu mostrei para ele, né, que ele tem um imóvel lá quitado, o nome dele. Faria muito mais sentido ele adquirir uma carta de imóvel, poderia ser até mesmo contemplada, ou a gente tem estratégias para começar do zero e contemplar um pouco mais rápido. Mas seria mais vantajoso para ele pegar uma carta de imóvel, refinanciar a casa dele com essa carta. Ele ia levantar um crédito mais barato, mais fácil de apresentar garantias, porque quando você vai levar um carro esportivo, um carro de luxo, a administradora de consórcio ela é mais rigorosa. Por quê? Porque ela não ganha tanto dinheiro igual o banco ganha. Certo. Vamos supor qualquer carro. Vamos pensar num valor redondo, 100 mil reais. Então você vai no banco, financia, tua parcela lá vai ficar 3 mil reais por mês, por exemplo. Naquele primeiro ano, aqueles primeiros 12 meses, você vai pagar 36 mil, você vai amortizar no máximo 6 mil da tua dívida, no máximo. 30 mil é juros. No segundo ano não é muito diferente disso. Tá? Então, você paga muito juros para o banco desde o início. E aí o teu financiamento fica bom lá para o final. Até posso fazer uma dica aqui, um alerta para as pessoas. Não quitem financiamento de trás para frente. Não paga antecipado de trás para frente. É exatamente a ideia. O banco vende essa ideia por quê? Porque é bom para eles e não para o consumidor. Vamos pensar aqui em termos de um período de financiamento. Vamos pensar em imóvel para facilitar, que é a Maria se encaixa. 30 anos de financiamento. E a parcela normalmente começa mais cara e vai reduzindo, né? Que é o SAC, financiamento SAC, que é Sistema de Amortização Constante. Você vai pagar aqueles primeiros 15 anos, começa a parcela alta e parece que não cai nunca. Não cai nunca, por quê? Porque vai atualizando o valor monetário da parcela e não cai nunca. Você pagou 15 anos, você praticamente pagou só os juros do banco. Você já pagou mais do que o teu imóvel, mais do que o teu carro, né? Se a gente trazer o mesmo exemplo. Você já pagou para o banco. A partir daquele momento, a partir da segunda metade, é quando você começa a pagar e amortizar de verdade tua dívida. Certo. Ou seja, a primeira metade foi horrível para você. Certo. Todo o benefício foi do banco. A segunda metade é quando você se beneficia. Por quê? A tua parcela está amortizando bem a dívida e você está contando com uma outra característica que é exclusiva não, mas que é muito forte do Brasil, que é a inflação. Então, se pagar 3 mil de parcela hoje é uma coisa. Se você pagar 3 mil de parcela daqui 10 anos, cara, esses 3 mil não vão valer nada. O poder de compra de 3 mil vai ser muito menor daqui 10 anos. Então, é quando o financiamento é maravilhoso para o cliente. Né? E o que as pessoas fazem erroneamente, mas porque é aquela dica do banco. Não, você paga de trás para frente, desconta todos os juros e tua parcelinha sai a preço de banana. Você tá tirando toda a vantagem do teu financiamento. O banco continua com toda aquela vantagem do curto prazo. E se você, vamos supor, antecipei 3 anos do meu imóvel.
de trás para frente. Fica 3 meses devendo. Você perde o imóvel, vai para leilão. Sim. Ou seja, faz muito mais sentido, Sim. enquanto você financia, você construir reserva. Eu não sei investir, não quero contratar um consultor, não confio em ninguém. Coloca no CDB. Sim. Escolhe um banco bom, um desses bancos grandes, né? A gente tem 5 bancos grandes no Brasil. Escolhe um desses bancos, coloca todo o teu dinheiro no CDB, vai pagando teu financiamento e foca em construir reserva, construir patrimônio. Vai ser muito melhor para o longo prazo do que você ficar antecipando parcelinha, ficando com todo o problema, todos os juros do banco ali Sim. pro curto prazo. O banco nunca perde dinheiro, né? Nunca. Ainda mais no Brasil. Essa dica foi maravilhosa, olha aí, você que tá com o mesmo tipo de situação, serve para carro e para casa, qualquer tipo de financiamento, né? Para qualquer tipo, mas principalmente para imóvel. Principalmente para imóvel. E aí, beleza. Aqui no Brasil, ok. Aí você leva os teus clientes para investimento no exterior. Estados Unidos, Sim. basicamente, ou Europa também? Como é que é? Faz mais sentido focar nos Estados Unidos. Né? O dólar é uma moeda muito forte. Hoje nós temos uma linha editorial, uma linha da mídia que bate muito no dólar. É a mesma linha que fala algumas coisas do Brasil que você olha assim e diz, não essa notícia não pode ser verdade. Sim. Não conheço ninguém que pense dessa forma, exceto a mídia, né? Sim. E exatamente a mesma mídia que bate muito no dólar. O que acontece? Você tentar olhar o dólar como algo de curto prazo não funciona. O dólar você tem que enxergar como uma reserva de valor de longo prazo. O que acontece? O dólar, não é o dólar que valoriza perante o real ou desvaloriza. É o real que está variando. O dólar é a média. Claro, se você comparar com o cesto de todas as moedas do mundo, né, uma cesta teórica de moedas, pode existir uma variação do dólar perante elas. Mas falando aqui especificamente do que interessa, que somos nós aqui no Brasil. Você compara o real brasileiro com o ien japonês, o yuan chinês, franco suíço, euro, peso mexicano, peso colombiano, peso chileno. Você compara com praticamente todas as moedas do mundo e o real perde valor ano após ano para todas elas. O Brasil ganha da Argentina, o real, né, ganha do peso argentino, ganha peso venezuelano, da moeda russa, que eu nunca lembro o nome, acho que é rublo, né? Mas só ganha dos mortos. Dos mortos que estão em guerra, né? Dos que estão com embargo. Meu Deus então, do céu. assim, é terrível. E a hora que você começa a estudar e começa a entender, o que acontece? O Brasil é um país que, mesmo que tenha saído dos cenários de hiperinflação, ele continua sendo um país muito inflacionário. Sim. Por isso que nossa remuneração está na média de 13% aí há muito tempo. Era 13,75%, agora 12,75%. Há menos de uma década aí chegou a bater 17%, 18%. Isso não é normal para uma moeda, isso não é normal para um país. Isso significa que nós não temos saúde financeira, não temos segurança jurídica. Né? O problema está na base lá do governo, basicamente, né? Que gasta mais do que deveria e não tem... Sim, e isso não é uma coisa do governo de agora, né? Sim. Caio, você... Não Histórico. é histórico, é Brasil. Isso é Brasil. Então, quem quer manter, pelo menos, quem quer preservar o patrimônio, quando eu falo preservar, não é manter ele parado, é preservar no sentido de não perder dinheiro. Sim. Né? Lógico, a gente busca ganho, mas na prática, você não quer perder dinheiro, você não quer perder poder de compra, você tem que ter parte do teu planejamento fora. Quantos por cento? Depende. Pode ser 5, 10, 30, 50%. Eu, particularmente, me agrada a ideia de 50%. Certo. Só que isso não serve para quem está começando. Certo. Já tem que ter uma base já estruturada. Já. Exatamente. Então, lembrando, né, que eu falei da tríade dos ciclos, a gente tem o primeiro ciclo, que é a construção. Aqui a gente não fala de dólar, porque aqui a gente ainda está construindo a nossa base em reais, porque a gente vive no Brasil. Sim. E a gente precisa ter o dinheiro, disponibilidade com a nossa moeda. A partir do momento que você tem a tua liquidez, tua reserva bem formada, e você começa a olhar para o futuro, não existe nenhum ativo financeiro que se aproxime de um investimento em dólar nos Estados Unidos. Você pode falar tanto de renda variável quanto renda fixa. Sempre vai bater. Qualquer período de 10 anos para mais, o dólar vai bater. Agora, uma dúvida que eu imagino que a maioria das pessoas tem. Beleza, fiz investimento lá por 10, 12, 15 anos.
Como é que eu usufruo disso quando eu, cheguei lá com 60 e poucos anos de idade, como é que eu vou trabalhar esse dinheiro, como é que eu vou trazer esse dinheiro de volta, de que maneira que isso é remunerado? Perfeito, boa pergunta, bem pertinente a tua pergunta. Depende da forma que você tirou o dinheiro do Brasil, depende da forma que você investiu esse dinheiro fora e do valor que você está trazendo de volta. Vamos supor, se você tem um gasto eventual, teu custo de vida, vamos supor ali algo entre 5 a 10 mil por mês, 10 mil reais, tá? Então vamos falar entre $1.000 a $2.000 por mês, que você queira usar para gastos pessoais, ou pode ser o dobro disso, enfim. Você consegue utilizar através de contas americanas, contas internacionais. Você consegue colocar o teu cartão no próprio celular ali para passar na maquininha. Você usa um cartão normal de uma conta americana e está gastando dinheiro de lá usando aqui no Brasil normal. Assim como a gente faz quando vai viajar, né? Você vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, você pega ali um cartão viagem, um cartão de débito, exatamente da mesma forma. Da mesma forma que um estrangeiro vem gastar dinheiro no Brasil, né? Exatamente dessa forma. Agora, vamos pensar em valores maiores. Quero trazer para o Brasil. Uma das formas, que seria mais convencional, né? Considerando que você declarou esse dinheiro saindo do Brasil, investiu da maneira correta, você vai trazer ele de volta para o Brasil pagando 15% de ganho de capital, considerando o lucro do investimento com a variação cambial. Tá pagando para quem? Para o Brasil ou para os Estados Unidos? Paga para o Brasil. Para o Brasil. Paga para o Brasil. Agora, o que acontece? Se popularizou, né? Popularizou entre aspas, mas se tornou comum entre os investidores investir na Bolsa Americana através de plataformas digitais que, né, tem uma ligação aqui com o Brasil. Então, você cria uma... C6 Bank. Exatamente. Nomad, etc. Só que o que acontece? Dependendo do valor que você colocar ali, e a gente pensando num investimento de fato, construção de patrimônio, não brincar de iterações. Tenho $1.000 lá. Tudo bem, você passa despercebido, né? Agora, estou construindo um patrimônio porque eu entendo a importância, eu acompanho, eu viajo muito, eu trabalho com comércio exterior, enfim, e eu entendo a importância da dolarização. Aí a pessoa começa a formar um patrimônio e de repente ela tem $40 mil, $60 mil, $100 mil, $200 mil. Se ela faz isso na pessoa física, como um estrangeiro, sem nenhum tipo de estrutura offshore para proteger, ela está sujeita a ser tributada nos Estados Unidos, a ser novamente tributada no Brasil. Tem como recorrer? Tem. Aí você vai ter que pagar um advogado americano, vai ter que pagar um contador americano. Não é barato, eles cobram bem caro para isso, né? A receita americana não é boazinha, não é porque a nossa é forte, né? Inteligente, não é por isso que a americana fica muito atrás. Eles também gostam muito de tributar. Então, você, para investir mais pesado, você acaba contando com estruturas offshore. E existem essas estruturas que são focadas diretamente em investimentos. São estruturas que estão disponíveis. Você não precisa necessariamente abrir um CNPJ nos Estados Unidos ou, vamos supor, aí no Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas. Você não precisa recorrer a isso. Dá para recorrer, é válido, é honesto, né? Legal. É legal desde que você declare e tal, faça tudo certinho. Mas existem estruturas que já são construídas para que o estrangeiro invista diretamente. Porque se não fizer isso da maneira correta, se for tributado lá e aqui, vai perder dinheiro. Perde muito dinheiro. Muito dinheiro. Perde né? muito dinheiro. E tem que pensar que você está se submetendo a duas receitas, né? E elas se comunicam. Sim. Então, tem muita gente que manda o dinheiro para fora, sem estudar, sem entender os mecanismos. E pensa, não, Brasil, eu tô blindado porque o Brasil não alcança esse dinheiro. Mas está comunicando, está saindo de um banco aqui que tem sede no Brasil, né? Não é à toa. Então, existem os planejamentos adequados para cada perfil de cliente, para a necessidade de cada cliente. Sim. Bom, nosso tempo voou, nós estamos chegando no final do negócio aqui. Então, o que a gente pode afirmar categoricamente, não é porque você é um consultor financeiro e tal, que todo mundo que queira
construir um patrimônio, preservar um patrimônio, fazer ele crescer de alguma forma para você poder usufruir de uma maneira, ter uma vida mais tranquila, até porque nós não vamos ter aposentadoria porra nenhuma nesse país daqui a 10, 15 anos. É a maior pirâmide do Brasil, que existe, né? Então, o consultor financeiro sempre vai ser a melhor alternativa, porque vai te dar os caminhos, os meandros para que isso seja feito sem que você corra tantos riscos, certo? Com certeza. O que eu gosto de comparar o meu trabalho por exemplo, um dos exemplos fáceis é comparar com o personal trainer. Você pode ir para academia sozinho, você pode assistir vídeo, você pode ler, mas você não está conseguindo se olhar enquanto está fazendo exercício. Você não é especialista naquilo. Aquilo faz parte de 1 hora do teu dia, 3, 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, mas é aquilo ali. E você tá lá e tá cansado e tá enxergando as coisas dessa forma. Quando a pessoa vem de fora, ela tem um embasamento técnico, ela sabe o que tá certo, o que tá errado, o que vai causar quando você segue o caminho errado, o que vai acontecer se você seguir o caminho certo. Ela vai saber te instruir e vai te acompanhar. Esse é um exemplo que eu gosto muito de utilizar. Por quê? Porque tem pessoas que quando me procuram, elas já investem bem. Sim. Elas gostam do assunto, elas entendem. E mesmo assim a gente consegue otimizar. Porque uma coisa é a pessoa ler um livro, se informar ali com algum vídeo do YouTube, alguma coisa nesse sentido, né? Que é ótimo. Mas ter alguém que passa o dia inteiro conversando com especialistas em todas as áreas, advogado focado em planejamento, enfim, que sai só daquela ideia de retorno financeiro e começa a entender todo o ecossistema em volta, aí a gente acaba contribuindo muito mais, né? Sem sombra de dúvida. Legal. E pra gente fechar aqui, eu soube que você, não faz muito tempo, foi para os Estados Unidos receber um prêmio lá de um dos melhores consultores. Perfeito. Eu falo pra vocês que eu só trago gente muito fera. Quando eu falo que é um dos maiores, melhores consultores financeiros, pessoa física, eu não tô brincando, não. E aí, como é que foi essa experiência? Perfeito. Como que funciona, né? Só para poder explicar. Eu, dentro do meu escritório, é um escritório independente, né? Eu não trabalho vinculado a nenhuma corretora, nenhuma empresa específica, mas eu tenho soluções na minha carteira, né? Seja através de direcionamentos meus ou através de outros especialistas que a gente acaba agregando valor para o nosso cliente. Uma dessas soluções internacionais que eu trabalho, que é uma empresa, é uma holding financeira dos Estados Unidos, chama-se First Trend Financial. Ela está situada no Oklahoma e ela tem um perfil de trabalho muito interessante para o brasileiro que está buscando construir patrimônio. Eu tive o privilégio ano passado, né, 2022, são mais de 300 consultores internacionais. Estão espalhados nos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Argentina, Brasil, Europa, Ásia, espalhados pelo mundo inteiro. Desses mais de 300 consultores, eu tive o privilégio de ficar em primeiro lugar ano passado, em valores de contratos emitidos, né? Esse ano ali eu tô, para não dizer que eu tô em primeiro, eu tô em segundo. Então a disputa ali tá boa. E o que isso é legal? Que eu comento. Não é o prêmio em si. Claro, o prêmio é gostoso. Quem é que não gosta de estar em primeiro em alguma coisa, claro, né? Mas é porque eu busco entender o cliente um pouco melhor do que a média. Eu tenho um conhecimento econômico e de finanças um pouco maior do que a média. E eu também conheço das soluções um pouco melhor do que a média. Então, eu entrego muito para o cliente. Automaticamente, esse cliente fala com o amigo, fala com o irmão, fala com o chefe, com o sócio. E a gente consegue avançar de maneira muito rápida, né, no trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Ed. Obrigado por estar aqui comigo. Foi uma honra te receber aqui. Eu estou, de verdade, muito honrado de você dispor do seu tempo de uma outra cidade, de outro estado, vai vir aqui gravar com a gente e poder trazer tanta informação valorosa, de muito valor para todas as pessoas aqui. Obrigado, Caio. Eu agradeço pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Se quiser me chamar semana que vem, se quiser me chamar mês que vem, pra gente continuar, a gente adapta a agenda porque realmente tem muito assunto, né? A gente podia marcar um dia só falar sobre economia brasileira. Nossa senhora. Vamos ser cancelados, né? Ia dar alguns dislikes lá. Vai dar uns BOzinhos aí no meio do caminho, né? Muito bem, senhoras e senhores, foi uma honra ter vocês aqui, foi uma honra ter o Caio aqui com a gente. Aproveita aí e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Manda esse episódio para pessoas que você acha que faz sentido elas entenderem e conhecerem o trabalho do Caio, dos consultores financeiros,
para poder construir e preservar o seu patrimônio. Siga o Caio nas redes sociais, ele tem um Instagram absurdamente informativo, todos os dias ele posta coisas realmente de muito valor para quem segue ele lá. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, encerramos mais um dia, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite.